E aí, minha gente? O que podemos dizer desse episódio? Eu não sei se ele foi uma tentativa de fazer o, o público pegar menos simpatia pelo Joe, pra daí, tipo, ele não lamentar tanto a morte dele, fica aquela coisa tipo, o cara prometeu pra ele, né, mentiu pra ele, e daí mentiu de novo sobre, né, de, poupar o cara pra ele ver a mulher, sabe? Daí, tipo, que cara filha da pi, sabe? Então nem lamento tanto a morte do sujeito. Não mas se bem que tentaram botar, né, dar um flashback da infância dele, que ele tinha um pai, né, mais eu agora que a história que o pai contou, né, que ele roubou um doce e o avô fez, vai lá se desculpar, né, tudo bem? E depois quando ele estava sendo, tomou o avô deu um soco que ele quebrou, chegou a quebrar a mandíbula e ir pro hospital e tacar ponto e disse que todo mundo sabia. Cara, eu não sei como é que eram as leis naquela época, né, porque seria mais de talvez 60 anos e pouco atrás, né, nos Estados Unidos, porque será que bater na criança de quebrar a mandíbula, né? Não sei se não daria alguma coisa. Uma coisa talvez se eles mentissem aí, dissessem que a criança caiu da bicicleta ou do skate, ou tava patinando, né? Que poderia acontecer, dar um acidente, puf, né? Ainda mais, né, quando equipamentos de proteção e coisas assim não eram tão populares, né? Não eram mais modinha, como, né? Mais tidos como semi-obrigatórios, assim, como são hoje. Mas eles falaram que todo mundo sabia por que ele tava, né? Que ele tinha. Então não era né, que eles tivessem mentido, assim, tipo, não, ele se machucou porque caiu, né, por outro motivo. Não, todo mundo sabia que o avô, né, no caso, o pai do. Né, o pai do Joe tinha batido nele. Né, e foi que também não é um jeito tão comum, né? É um jeito mais comum, geralmente, é com o né, a próprio Tommy diz, eu vou ganhar o cinto, né? Ok, de fato, como ele era, talvez uns 60 anos atrás, assim, ou 30, 60 anos atrás. Eu acho que seria uns 30, talvez uns 30, 40 anos atrás. Poderia dizer, não, o cinto não era popular na época, mas eu acho que, né, era mais ainda na época, aquela era a época do cinto, sabe, tipo, cara, não vou dizer, impossível, o cara não usaria a bateria, assim, sabe, tipo. Então, não se pode. Eu achei meio forçadão, assim, só pra dizer assim, uma brutalidade incrível, assim, sabe? Por exemplo, tipo, aquela coincidência, né? O Tommy tá comprando, né, erva, e por coincidência o Joe Paul tá passando ali, sabe? E daí vai bater no cara que tá vendendo, porque sim, pelo que eu entendi, e daí por coincidência é num lugar que as pessoas vão ver e chamam a polícia. Sabe? Pô, né? E os caras ficam ali pra polícia, sabe? Tipo, eles veem que deu multidão, que estão chamando. Vem as cenas de polícia, eles ficam ali, eles não correm, né? Só pra, sabe aquela coisa assim, né? Sim, porque eles vêm as cenas de polícia, peraí, a polícia tá chegando, vamos ficar quietinho aqui esperando, sabe? Não vamos correr, não vamos cada um pra um lado correr. Moto que a Ellie, pra esconder a marca da mordida, né, ela se queimou de propósito, que ela tava trabalhando num lugar ali que tinha coisa quente, ela, né? Daí pra queimadura esconder a marca da mordida. Que foi um jeito até interessante depois que ela faz a tatuagem, né, por cima, né? Mas no daí tá, né? Cena lá que, por sinal, eles pegaram, fizeram bem que nem do jogo, dele levando ela pro museu, ali, a coisa espacial, tudo bem, ali. Mas a cena, com as cenas assim deles né, entrosando ali, tipo, não digo, tecnicamente é meio que uma encheçãozinha de linguiça, né? Até no jogo, poderia dizer que até no jogo era um pouco. Já teve a cena deles, tipo, ele ensinando a tocar violão, né? Ele chama guitarra, né? Pra ela. Podia ter tido só um ou outro, não precisava do. Eu não digo precisava dos dois, né? Porque é uma coisa que se tu cortar, tu não perde tanto, assim, pra história, assim.
Porque igual a gente já sabe que eles se conhecem toda a história deles desde a primeira temporada, tipo, uma coisa que tu não precisa de mais, assim, tipo, ó, né? Eles. Uma coisa se eles mal se tivessem, sabe, se conhecendo agora, por assim dizer, a gente tivesse recém-introduzindo os personagens, por que que eles têm essa ligação tão grande, sabe? Mas a gente já tem isso, entendeu? Então, é uma coisa. Sempre aquela coisa, assim, né? Mas é uma adaptação, tu não pode, não vai ser tudo igual, e os caras não têm o tempo e o orçamento pra fazer, né? E de fato, né? Não tem. Mas aí os caras gastaram tempo e acho que o orçamento pra fazer coisa que podia ser descartada, que não era tão essencial assim pra grande trama, sabe? Acho que até no jogo, né? Porque às vezes o tempo que os caras gastam fazendo aquilo ali, as animações, os diálogos, aquilo ali não foi de graça, né? Os caras cobraram pra fazer e levou tempo pra fazer. Né? Eu não digo que é objetivamente ruim, sabe? Mas eu, sei lá, achei meio questão de. Quer dizer, talvez do ponto de vista de storytelling seja, porque como eu digo, é mais do mesmo, por assim dizer. E o pacing da história fica maior, né? Mais lento. Né? Pois é, uma coisa, o Joe, eu acho que eu gostaria de uma proteção. O que tem um jeito porque ele ser bem protetor da época, né? Ele vê ela um pouquinho como. Um pouquinho bastante como filho e tudo mais. Mas ele sabe que ela é imune, né? Ela, se for desse alguma mé nas patrulhas, ele sabe que ela não vai morrer. A princípio, sabe? Pelo menos não tão fácil quanto alguém que não é imune morreria. Sabe? E como ele. Pois aí, como ele sabe que ela tem essa. Pois aí, por que ela tem tanto. Não, eu quero patrulhar, eu quero patrulhar, eu quero patrulhar. Sabe? Essa é uma ânsia de fazer, não, sem muita explicação, sabe? Sabe pra aquela coisa, eu quero fazer e o cara não quer deixar, sabe? Sabe pra ter aquela coisa, sabe? E por que que ela quer fazer? A patrulha, né? Ela queria fazer essa, e fazer coisa mais arriscada, até tipo. Que tava além da patrulha, como tipo, né? Vamos checar o prédio lá, e isso com certeza, isso faz parte da patrulha, né? E não era, sabe? E os outros membros da patrulha ficavam, tu vai deixar isso? Vai dar 5 minutos aí. Tipo, ela tinha uma ânsia de fazer coisa. E por que que ela tem essa ânsia, essa ânsia de fazer essas. E patrulhar e fazer coisa mais arriscada? Não tem uma explicação, ela simplesmente quer, né? Tipo, mas porque ela quer imune, daí ela sabe que ela pode fazer sem se ralar, talvez, mas não é dito. Eu tenho que especular, por assim, se é por isso, não, porque ela sabe que é imune, então ela sabe que ela pode correr riscos maiores. Talvez, né? Talvez. Não, se é por isso mesmo, não sei. Mas ele podia pelo menos treinar ela, pra, tipo, que igual caso aconteça alguma coisa, ela tava preparada. Assim. Mal não faria. E já, como eu digo, como ele sabe que ela é imune, que se der. Porque uma coisa se fosse, tipo, né, alguém que não é imune qualquer, né, um arranhãozinho dos bichos assim, vai infectar e vai matar. Assim. Daí, tipo, até seria um sentido mais lógico ele ser tão mais, não vai patrulhar, não vou treinar, sabe? Mas o que você não é lógico 100% do tempo, né? Mas, né? Pois é, né? Uma coisa que ficou meio assim, que eu achei um pouco forçadão, é tipo, se ela não acreditou na história, por que demorou? Ela até tava fez uma, depois ela compilou ela teve que escrever, sabe, tipo, e aí ia confrontar ele, mas depois acabou não confrontando, não na momento, fez depois, né? Se ela não acreditava na história que ele contou, sabe? Porque demorou anos pra ela ir confrontar, né, se quer fazer a listinha, né, que ela até leu em voz alta pra nós, né, pro público saber o que tava na lista, né. Por sinal, o cara podia ter inventado uma história melhor, né? Porque eles eram Fireflies, né? Eles podiam ter inventado em que o Fedra descobriu o lugar e invadiu o lugar. E
ele conseguiu sair com ela dali a tempo. E a Marlene lá se sacrificou pra eles conseguirem fugir. Sabe? E simplesmente já a Raiders, né, salteadores, né, apareceram do nada ali sem o... podia dizer que um cara do Firefly traiu eles pra Fedra lá em troca de, né, de alguma coisa, né? Tipo, ó, meu, me dá uma vida muito boa aqui dentro do lugar e em troca eu cagueto aí, né? Eu entrego pra vocês uma baita de uma instalação médica aqui dos Firefly ali, né? É tipo um Cypher lá da Matrix ali, pra falar, nem sei se podia falar Matrix no vídeo, porque na época todos, né? Sabe, tinha 500 historinhas melhor tá, mais convincente pra contar pra guria, assim. E diz que, se não me engano, no jogo teria de fato outras pessoas imunes, que eles já tentaram, acharam outras pessoas que eram imunes e tentaram fazer a cura e não conseguiram. Sabe? Aí ia ser só mais uma. Pelo que eu, né, sei assim do lore do jogo, porque eu não cheguei a jogar. Né? E na série, pelo visto, eles modificaram isso. Né? Ou pelo menos o John mentiu que ali no momento tinha outras pessoas imunes, né? Que talvez tivesse, mas o John, eles não tivessem contado tudo pra ele, entendeu? Mas só pra talvez tornar o que ele fez mais. Porque uma coisa, né? Porque se no jogo, se no original tinha, de fato, já tinha outras pessoas imunes, eles já tinham tentado fazer com ele e não tinha dado. Então, de fato, aí vai ser só mais uma no sacrifício inútil pela busca da cura. Mas se não tinha, e a Ellie era a única imune que eles tinham, e a primeira. Cara, igual podia não dar certo, entendeu? Mas se uma coisa que eles nunca tivessem tentado, era a esperança dele, podia dar certo, daí de fato ele ficava sendo mais um egoísta filho da pi, entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que eles modificaram pra tornar ele mais. Tipo, de fato tu é um egoísta filha da pi, sabe? Tu salvou ela, mas tu arriscou a humanidade, sabe? Porque é diferente de salvar ela sabendo que já tinham tentado fazer várias vezes e não tinha dado certo, né? Por sinal, né? Vai dizer que a Ellie não poderia. Tipo, que a Ellie sabe que é o aniversário dela, né? Ela não podia precisar, quem sabe, melhor não fazer aqui, né? Porque vai que o cara volte pra fazer né, alguma coisa pro meu aniversário, né? Tipo, o cara tá em patrulha, mas ele pode voltar. Podia ter feito aquilo. Bom, não sei se podia fazer aquilo, as coisas que eu tô na casa da guria que tava fazendo a tatuagem, coisa assim, ou num outro lugar, né? Porque a cidade tem 500 cantos ali, só podia fazer a tatuagem, fumar o Larry e dar uns amassos ali, né? Ela tem aquela briga com o John. Eu fiquei meio besta, assim, tipo... eu vou sair do meu quarto. Porque eu não vou sair da casa, eu vou ir pra garagem, tipo. Como se a garagem não fizesse parte da casa, sabe? Tipo, ela igual estaria morando com ele, só em vez do quarto que tinha aqui aquecimento e etc. Ela tava na garagem, tipo. Porque em vez de dizer, não, eu vou ir morar com a Dina, eu vou morar com o Jess, alguém, sabe? Vou morar com outra. Não, eu vou ir pra garagem, sabe? Tipo. Por sinal, não tem aquele filme como é que é. Eu e a patroa e as crianças. Não é filme, não é série, né? É até punição. O cara tira o guri do quarto dele e bota na garagem, né? Vai morar na garagem. E a garagem não era um bom lugar pro cara. Aí a guria, não, mas eu vou sair do quarto e vou ir pra garagem por iniciativa dela, né? Tipo. Sabe, tipo. Meu, o cara devia te deixar, né? Vai pra garagem, né? Vai no meio da noite, tá chovendo e vai pra um lugar sem. Não, como a guria. Já mostram né, ela sendo bem burra, sabe? Tipo, vou sair sem levar suprimento. Porque daí a Dina, não, peraí, leva outros suprimentos, faz isso, faz aquilo. Já mostra ele sendo assim uma porta, sabe? Até ofendendo a porta. A porta, se bobear, tem que ir mais alto que a Ellie. Agora sim, não vou sair do meu quarto pra ir pra garagem porque
como se a garagem não é parte da casa e a garagem é um lugar que não tem aquecimento, aí, né? O cara teve que fazer. É como é que é? Ah, talvez seja. E a resposta do Joe também, só pra. Talvez seja melhor você ter seu próprio espaço. Ela não tem um quarto que é só pra ela, meu. Isso não é o espaço dela. O que vai mudar da garagem? Porque igual a garagem, ela tá aí. O cara pode entrar na garagem, olha. Assim como ele entrou no quarto dela, ele poderia entrar na garagem. Então, igual não é o espaço dela a garagem, sabe? Tipo. Isso, não, se ela tivesse dividindo o quarto com alguém, sabe? Daí, ok, ela não tem o próprio espaço, mas ela não divide então ficou algo bem idiota, bem idiota. Algo que eu achei é aquela médica lá, né, zombou dos que interpreta sonhos, assim, tipo, alguns médicos estudam isso, geralmente os sabe? E deu uma baita de uma zomba. Eu não sei se ou foi pra dizer que ela não é uma médica tão, sabe, mais atrasada, por não acreditar, sabe? Porque ou estão botando a personagem lá embaixo, que até foi o que mais me pareceu um pouco, do que botando a prática de quem, sabe? Porque de fato, assim, desenhando eu não sei por que ela simboliza a morte, né? A moto simboliza a morte, né? A borboleta até, né? Mas por que... Bom, não sei, né? Por que o inseto seria a morte, né? Até porque ela não tá morrendo, né? Ninguém tá... Uma coisa, talvez se ela estivesse doente, morrendo, coisa assim, vou começar a desenhar com ali, porque, tipo, e soubesse que tá morrendo, né? Então, tanto que o simbolismo tá errado, talvez tenha um bom motivo pra simbolizar a morte, né? Mas, assim, por que a Ellie estaria desenhando tanto, né? Bom, várias pessoas que ela conhece morreram, né? Algo que eu também achei meio... Porque uma coisa assim, vamos dizer que não desse o tempo que o Joe disse, não, mas ele tava com medo... Porque uma coisa, sim, que se eles fossem levar o cara, né? Assim, vamos combinar, coincidência na primeira patrulha que a Ellie vai com o Joe na rota mais... Dá uma né, de acontecer. Bom, não foi naquela rota que eles estavam, foi em outra, né? Na rota do Eugene e do outro cara lá, né? Daí eles foram assim... Não foi nada a Ellie, exatamente. Mas a sugestão dele o cara tem tempo, de fato fizeram a checagem ali, né? Ele tinha amarrar o cara e levar ele lá pra ver a esposa antes de... E qualquer coisa, né? Se der essa ideia, atira no cara, né? Ele ia tá, mas igual ele ia tá amarrado mesmo, assim, até... Então ficou meio forçadão. Eu acho, parece que foi uma coisa feita só pra criar conflito. E igual, entendeu? Já que o Joe podia ter... Eles estavam com o walkie-talkie. Eles estavam numa... o Joe recebeu uma chamada pelo rádio, pelo walkie-talkie, o Eugene tá com problema e tal. Eles podiam botar a doutora, né, a mulher do cara, a Gil, né, no rádio, e o cara se despedir dela pelo rádio. Mesmo que ele não fosse ver ela, eles podiam trocar as últimas palavras pelo rádio. Entendeu? Seria um meio termo. Até porque eu quero que ela me diga. Eu não quero eu falar coisas, eu quero eu ouvir coisas, né? Eu quero ouvir o que ela tem pra me dizer, algo assim. Isso podia ser dito pelo rádio, entendeu? E ninguém pensou nisso. Nem o cara podia dizer, ok, então pelo menos me deixa falar com ela pelo rádio. O Joe não teria por que negar isso, entendeu? E eles podiam certamente dizer, chama a doutora aqui, né? Estação central, chama a doutora aí, né? Acha ela e chama aí, o cara quer falar com ela. Tempo pra... menos tempo, né, de levar a mulher até a estação de rádio da cidade, né? A estação de central de comunicação da cidade. Nem levar, só levar um walkie-talkie deles aí pra mulher, sabe? E eles falar.
Então, tipo, foi só pra criar aquele, né, conflitinho ali entre os dois, assim, sabe? Tipo, de um jeito muito, muito forçado, entendeu? Porque uma coisa seria se o cara já tivesse, tipo assim, sabe? Tu visse que o cara já tava todo tremendo, o cara não tinha o tempo, que ele, sabe? Mas tinha, ou não tivesse o rádio, sabe? Tipo, no meio do. O Joe e o. Se tivessem eles também sido atacados, alguma coisa, e o rádio tivesse pifado e não tivesse nem o rádio, entendeu? Mas tinha. Então, cara, que forçadão, que forçado. Que a Ellie ia, né, que a Ellie né, o Joe fez aquela toda história bonitinha ali, sabe, né? Mas que ela ia caguetar, a gente já sabia, né? Que ela ia pegar, falar, até porque... Né? Eu até achei que a doutora perdoou ele, por assim dizer, ficou compreensiva, por assim dizer, de um jeito mais... mais, sabe? Porque uma coisa se tipo, o cara não tivesse o tempo, mas tinha, entendeu? Ele fez. Pareceu que fosse mais na filha da puta. Né? Porque uma coisa se não tivesse medidas a ser tomadas, né? Não tivesse como amarrar. Ou se o cara como infectado, ele fosse criar uma super força, que o cara fosse arrebentar assim as amarras, qualquer amarra que tivesse botado nele, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Ou e tivesse que pra matar, ou pra derrubar o infectado, assim, fosse bem difícil, os caras tivessem que gastar, sabe, ter que 5 caras atirando, assim, cada um meio pente de uma arma, assim, pra derrubar um infectado. Então, tipo, não vamos correr o risco de levar um infectado. Mas não, uma bala, às vezes um lugar que tá, é mais fácil derrubar um infectado que derrubar um zumbi de um Walking Dead, né? Às vezes um tiro em qualquer lugar ali já derruba o infectado. Não precisa nem ser na cabeça, entendeu? Então... Ah, sim, e não era nem de como é que é, né? O cara nem falou dele entrar na cidade, sim botar a mulher pra fora pra ver o cara. Assim. Ou, nem precisava, podia ela ir pro topo, pra muralha ali pro topo, assim, eles se verem de uma distância, entendeu? Ela ir pra muralha assim, e ele lá embaixo, eles ficarem. Ela não precisava nem sair, de fato, não precisava nem sair, entendeu? Podia ficar assim, né? Ela aqui em cima e o cara ali embaixo, mas ele já se vê, eles falam. Podia ser isso, entendeu? Ser mais seguro. Não precisa nem. Não, vamos abrir o bar e botar o cara pra fora, ela pra fora. Não, nem. As possibilidades, assim, são de compromisso, assim, de meio termo, pra aumentar a segurança. São muitas, entendeu? Pra justificar que ele fez. Só uma coisa, quando a Ellie pergunta, eles poderiam ter feito a cura, o Joe faz assim. Só que o Joe não sabe, o Joe não é médico. Eles poderiam achar que podiam, tá tentando de uma maneira desesperada fazer a cura, mas se eles de fato podiam, o Joe não sabe. O Joe não é médico, o Joe não tem o conhecimento do que os caras sabiam, o que podiam fazer, o que não podiam, o que achavam que podiam, o que de fato podiam. Né? O Joe podia ter dito, eu não sei, sabe? Não tem. Que o Joe não tinha o. Não é leitor de mente pra saber o que os caras. Tinha todo o inventário de que os caras sabem. Porque às vezes é uma coisa, eu acho que eu posso fazer isso, mas eu posso de fato ou eu só acho que posso? Sabe? Daí ele, não sei o que, né? Como é que tu fez? Eu acho que posso talvez perdoar, né? Coisa assim. Daí o Joe fala com a mesma fala que o pai dele falou pra ele, né? Se tu tiver talvez tu passa melhor que eu, sabe? Se um dia tu tiver teu filho, tu faça melhor que eu fiz. E daí troca, você tá ele na cidade lá, né? No tempo presente tá chovendo e ela tá. Pois é, como é que ela saiu lá do hospital, né? Naquele lugar. Porque eles tinham selado o lugar, né? Como é que ela saiu, por onde ela saiu, né? Ela tentou subir de volta pelo elevador, mas o lugar não estaria todo selado, né? E ainda não teria guardas no hospital, assim. Conseguiu voltar pela mesma passagem que ela entrou. Ela simplesmente já estava do lado de fora, né? Conveniente, né? Então eu daria para esse episódio talvez uma nota 6. Acho que estou dando muito, talvez um 5, não sei.
parte de quantificação numérica sempre foi meu ponto fraco, né? Como todo mundo sabe. Menos que seja a primeira vez que vocês estejam vendo um vídeo meu aqui no canal, então talvez vocês não saibam. Bom, então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gostaram pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. Se puder ajudar o canal, tem o link da vaquinha e do Streamlabs aí na descrição.